Os lugares mais assustadores do mundo. Você teria coragem de visitar? Você já sentiu aquele arrepio na espinha só de ouvir uma história assustadora? Aquela sensação de que os pelos do seu braço ficaram em pé e um frio percorreu sua nuca? Eu também. E se eu te disser que existem lugares no mundo que carregam histórias tão sinistras, tão carregadas de energia pesada, que são capazes de provocar essa sensação em qualquer um? Lugares onde os eventos foram tão marcantes, tão macabros, que parece que a própria alma do lugar grita, sussurra, se manifesta para quem consegue ouvir. Lugares que transcendem a linha tênue entre o nosso mundo e o desconhecido, o mundo dos que já se foram, e talvez não tenham ido para tão longe assim. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse lado oculto do planeta. Preparem-se, porque vamos explorar os lugares mais assustadores do mundo. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Agora, apague as luzes, aumente o volume, e vamos juntos explorar o desconhecido. Imaginem só, um barco deslizando lentamente por um canal lamacento, o silêncio cortado apenas pelo grasnar de pássaros escondidos na vegetação densa. Uma névoa fina paira no ar, como se escondesse segredos ancestrais. De repente, no meio daquela paz aparentemente inofensiva, uma visão grotesca. Centenas, talvez milhares de bonecas, penduradas em árvores, pregadas nas paredes de barracos em ruínas, seus olhos vazios parecem te seguir por todo lado. Algumas estão inteiras, vestidas com roupas desbotadas e empoeiradas pelo tempo. Outras, apenas pedaços de plástico e porcelana rachados, como se tivessem lutado em vão contra uma força invisível. Estamos falando da Ilha das Bonecas, no México. Reza a lenda que o antigo morador da ilha, Dom Julián Santana Barrera, encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais. Atormentado pela tragédia, ele passou a encontrar bonecas boiando na água, como se estivessem sendo enviadas para ele. Dom Julián então começou a pendurá-las por toda a ilha, acreditando que assim aplacaria a alma da menina e afastaria os maus espíritos. Mas a linha entre a sanidade e a obsessão é tênue, e logo a ilha se tornou um reflexo do estado mental de Dom Julián, um museu macabro de bonecas silenciosas e vigilantes. Visitantes afirmam sentir uma energia pesada na ilha, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Seria apenas a atmosfera carregada do local? Ou as próprias bonecas ganhando vida, animadas por uma força sobrenatural? Em 26 de abril de 1986, o mundo assistiu horrorizado ao desastre de Chernobyl, um dos maiores acidentes nucleares da história. Mas a explosão foi apenas o começo do pesadelo. A cidade de Pripyat, lar de milhares de trabalhadores da usina, teve que ser evacuada às pressas. De um dia para o outro, uma cidade vibrante se tornou um deserto silencioso, congelado no tempo. Prédios residenciais inacabados, um parque de diversões com a roda gigante enferrujada recortada contra o céu cinzento, livros escolares abertos sobre carteiras empoeiradas. A cidade fantasma de Pripyat é um lembrete assustador da fragilidade da vida humana diante do poder devastador da energia nuclear. Mas Pripyat não é apenas um museu a céu aberto da tragédia. Relatos de visitantes e exploradores urbanos falam de uma atmosfera opressiva, de sensações inexplicáveis de serem observados, de vozes sussurrantes e sombras que se movem nos cantos escuros de prédios abandonados. Alguns acreditam que os espíritos das vítimas do desastre ainda vagam pela cidade, presos entre o mundo material e o além. Outros falam em mutações genéticas causadas pela radiação, criaturas sombrias que se escondem nos escombros. Verdade ou lenda, o fato é que Pripyat se tornou um imã para aventureiros em busca de adrenalina e caçadores de fantasmas. Mas cuidado, você nunca sabe o que pode encontrar nas sombras da cidade fantasma. A Porta para o Inferno, Turcomenistão. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe um lugar que desafia a lógica e a própria natureza. Imagine um buraco gigantesco no meio da vastidão árida, com chamas irrompendo das profundezas da terra, lançando um brilho sinistro no céu noturno. Não é à toa que esse lugar é conhecido como a Porta para o Inferno. A cratera de Darvaza, como é oficialmente chamada, é resultado de um acidente durante uma perfuração de gás natural na década de 1970. Para evitar a propagação de gases tóxicos, os cientistas decidiram atear fogo no local, acreditando que as chamas se extinguiriam em algumas semanas. Décadas se passaram.
e o fogo continua a queimar, alimentado pelo gás natural que emana das profundezas da terra. O calor é infernal. O cheiro de enxofre impregna o ar, e o rugido constante das chamas cria uma trilha sonora digna de um filme de terror. É como se a própria terra estivesse sangrando fogo, um lembrete assustador do poder da natureza e da nossa incapacidade de controlá-la. A cratera de Darvaza se tornou uma atração turística inusitada, um ímã para aqueles que buscam contemplar a fúria da natureza de perto. Mas será que estamos apenas observando um fenômeno geológico impressionante ou algo mais sinistro? Alguns acreditam que a cratera seja uma manifestação física do inferno na Terra, um portal para o submundo. Outros, que a intensa energia liberada pelo local atrai entidades sobrenaturais, espíritos ancestrais que se alimentam do fogo e da destruição. A Casa das Sete Mortes, Brasil. No coração histórico de Salvador, Bahia, entre ladeiras charmosas e casarões coloniais, esconde-se um lugar envolto em mistério e tragédia. Um lugar onde o tempo parece ter parado, e os sussurros do passado ecoam nos corredores escuros. A Casa das Sete Mortes, como é conhecida, carrega em seu nome a promessa de histórias macabras e arrepios na espinha. Reza a lenda que a casa foi palco de um crime brutal, onde 7 pessoas perderam suas vidas de forma violenta. As paredes guardam a memória daquela noite fatídica, impregnadas da dor, do medo e da angústia dos que ali pereceram. Alguns sussurram que o espírito das vítimas ainda assombra a casa, buscando vingança ou paz. Moradores e comerciantes da região relatam vultos nas janelas, portas que se abrem e fecham sozinhas, gemidos e lamentos vindos do interior da casa, principalmente nas noites chuvosas e tempestuosas, quando a energia do local parece se intensificar. A Casa das Sete Mortes se tornou um ponto de peregrinação para curiosos e investigadores paranormais, atraídos pela aura de mistério e pela promessa de contato com o além. Mas cuidado ao cruzar o limiar daquela porta, você pode não gostar do que encontrar do outro lado. A história da casa se confunde com a própria história de Salvador, uma cidade rica em cultura, mas também em lendas e mistérios. Se as paredes da Casa das Sete Mortes pudessem falar, que segredos sombrios elas revelariam. Castelo de Bran, Romênia. Em meio aos Cárpatos, montanhas imponentes que cortam a paisagem da Romênia, ergue-se uma fortaleza imponente, com suas torres pontiagudas desafiando o céu. O Castelo de Bran, mais conhecido como o Castelo do Drácula, é um lugar que dispensa apresentações, inspirado no famoso Conde Drácula, personagem fictício criado por Bram Stoker. O castelo se tornou um ícone da cultura pop, sinônimo de vampiros, morcegos e noites escuras. Mas o Castelo de Bran é muito mais do que apenas um cenário de filmes de terror. Sua história remonta ao século XIV, e ao longo dos séculos o castelo serviu como fortaleza militar, residência real e até mesmo prisão. Suas paredes testemunharam guerras, intrigas políticas, traições e, claro, muita morte. É fácil entender por que o Castelo de Bran se tornou palco de tantas lendas e histórias de fantasmas. Visitantes relatam sentir uma atmosfera pesada no local, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Correntes se movem sozinhas, sombras dançam pelos corredores, e alguns juram ter ouvido o próprio Conde Drácula sussurrando em seus ouvidos. Se você é corajoso o suficiente para visitar o Castelo de Bran, prepare-se para uma viagem no tempo, onde a história se mistura com a lenda e a realidade se confunde com a ficção. Mas cuidado para não se perder nas sombras do castelo, pois você nunca sabe o que pode estar à espreita na escuridão. E aí, pessoal, depois dessa viagem pelos lugares mais assustadores do mundo, deu para sentir um friozinho na barriga? Qual desses lugares te deixou mais arrepiado? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa história de terror. Quem sabe vocês não se animam a visitar um desses lugares juntos, hein? Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aventura. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Afinal, o mundo está cheio de mistérios, e nós estamos aqui para desvendá-los.